Você que nos acompanha em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo que precisa ser investigado, tem uma denúncia, um documento, um vídeo, mande para o Norte Investigação, WhatsApp 92 no prefixo 99297-2401. A sua informação pode ajudar a revelar fatos importantes. Mucajaí tem pouco mais de 20 mil habitantes e cerca de 7 mil domicílios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em cidades desse porte, cada contrato público impacta diretamente a vida da população. E é exatamente isso que os detalhes desses contratos chamam tanta atenção. Valores, documentos, endereços, personagens que se conectam e formam um cenário que merece ser observado com atenção. A partir de agora, a reportagem completa. No interior de Roraima, a pequena cidade de Mucajaí tem pouco mais de 20 mil habitantes e cerca de 7 mil domicílios. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um município de porte pequeno, onde praticamente todos se conhecem e onde cada investimento público tem impacto direto e visível na vida da população. Nos últimos 2 anos, a Prefeitura recebeu mais de 45 milhões de reais em repasses do governo federal. Recursos que deveriam se transformar em obras, serviços e melhorias concretas para esses milhares de moradores. Na nova gestão agora do prefeito, ainda não foi feito nada aqui para nós. Durante um ano, ainda não foi botado nem um tijolo aqui na gestão nova do prefeito. A situação da creche? A creche está parada lá com um ano também. Foi entregado coberto e até agora não funcionou nada também. A creche lá em cima. Eu não tenho um filho pequeno que depende, mas muitos amigos têm. Precisamos dessa creche lá para funcionar. Mas ao acessar o portal de transparência do município, a equipe de reportagem encontrou um cenário que levanta questionamentos. Não há clareza sobre como esse dinheiro foi aplicado. Informações incompletas, contratos ausentes e dados desatualizados, dificultando qualquer tentativa de fiscalização por parte do cidadão. Eu não sei se alguns prefeitos têm procuradoria que estudou diferente. Publicidade é uma obrigação. Nós temos a lei da transparência e a obrigatoriedade de publicizar todos os nossos atos, de nomeações a compras, contratos. Não fazer isto tem previsão legal na lei de improbidade administrativa, não é uma faculdade. Eu não publico o que eu quero, quando eu quero e do jeito que eu quero. Em administração pública nós temos a forma e a adesão à forma é obrigatória. Quando isso não ocorre, normalmente nos municípios, estamos falando de Mucajaí, os vereadores, pelo artigo 31 da Constituição, têm a obrigação de fiscalizar o prefeito, o que na prática, na maioria do Brasil, não acontece. O prefeito Francisco Rufino de Souza, conhecido como Chiquinho Rufino, tomou posse em janeiro de 2025. De lá para cá, diversos contratos foram firmados pela gestão municipal. No entanto, um instrumento que deveria garantir a transparência dessas contratações apresenta lacunas. O portal oficial da Prefeitura, que por lei deve manter atualizadas as informações sobre receitas e despesas, exibe apenas parte dos documentos, deixando dúvidas sobre a totalidade dos gastos públicos realizados. Se eu saio com R$500 para fazer rancho, com uma lista de compra, e no meio do caminho eu começo a comprar iogurte, mortadela e presunto, vai faltar feijão com arroz. O raciocínio de gestão é o mesmo, é um só. Tanto para uma casa, quanto para uma prefeitura, quanto para uma secretaria. Alguém vai ficar sem os itens necessários, porque na outra ponta há sinais claros que há gastos desnecessários, fora do volume normal, e neste caso, todo mundo está identificado. Quem aprovou a licitação, quem fez a compra, quem calculou a quantidade e quem mandou pagar. Chiquinho Rufino assumiu o cargo em meio a denúncias eleitorais que apontavam suposta compra de votos, corrupção eleitoral e abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. Neste mês, a Justiça absolveu o prefeito dessas acusações. Porém, o processo ainda não tramitou em julgado e ainda cabe recursos, o que mantém o caso em aberto até uma decisão definitiva. Nós temos 3 graus na Justiça. Essa absolvição normalmente ocorre no primeiro. Eu peço a Deus que tenha ocorrido um recurso. E aí nós precisamos acompanhar o recurso. O recurso ele é revisor da sentença, tá? E de todos os seus detalhes.
E se no segundo grau não bastar, tem primeiro grau com o Ministério Público, segundo grau com o Ministério Público, terceiro grau com o Ministério Público. Ao cruzar dados de contratos públicos, registros oficiais e informações disponíveis em bases federais, a equipe do Norte Investigação encontrou documentos que levantam dúvidas sobre a execução e a coerência de alguns acordos firmados ao longo dos primeiros dias da nova gestão. Um deles chama a atenção por ter sido assinado dias após a posse do prefeito. Um termo aditivo com a empresa Autoelétrica Dimensões Comércio e Serviços. Pelo documento, a prefeitura prevê o pagamento de mais de R$2 milhões para que a empresa realize manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos da Secretaria Municipal. A reportagem foi até o endereço da empresa, na capital Boa Vista, para verificar a estrutura física do local. De acordo com o portal da transparência do município de Mucajaí, é aqui, nesta pequena loja, que é realizada a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde. Nossa equipe veio ao local tentar falar com a proprietária, mas não encontramos ninguém. Nossa equipe também não encontrou nenhum veículo que possa comprovar e justificar o contrato milionário firmado com a Prefeitura de Mucajaí. No local indicado como sede da empresa, a equipe não encontrou funcionamento aparente. Em consulta a dados públicos, foi identificado que a sócia administradora é Maria de Jesus dos Santos Souza. Segundo registros federais, até 2023, ela constava como beneficiária do programa Bolsa Família e até março de 2025 ainda teria recebido repasses de programas sociais. Ao mesmo tempo, registros da Receita Federal indicam que ela declarou um capital social de R$800 mil na empresa contratada pelo município. Procuradoria Jurídica, Controladoria, alguém veio aprovando essa renovação antes da data do vencimento. Então, primeiro responsável é essa pessoa e é um processo público, você pode requisitar cópias. É interessante verificar quem aprovou a renovação e por quê, porque não é uma coisa assim, aprovo, renovo, tem fundamento. Cópia do processo, representação, novamente, Câmara, Tribunal de Contas e Ministério Público, para apurar. Os indícios são ruins. Fica pior ainda se no endereço de sede da empresa não existe nada. Motivo, a meu ver, mais que suficiente para a suspensão imediata do contrato e, se não comprovar a prestação de serviço, improbidade administrativa, restituição dos valores recebidos indevidamente. Porque se não existe a empresa, não tem prestação de serviço. Agora está recebendo como? Pelo serviço que não presta? Quem está recebendo? Quem não existe? Então, é um caso, na minha opinião, de polícia. Na Secretaria Municipal de Saúde, a equipe buscou entender como funciona o contrato de manutenção da frota. A secretária Maria do Socorro Rezende informou que a empresa presta serviço para cerca de 15 veículos da pasta, mas não soube detalhar critérios técnicos do contrato, considerando o valor total previsto. A média de custo por veículo ultrapassa R$130 mil, montante suficiente para a aquisição de um carro 0 km por mês. Mas a senhora sabe dizer quantos carros são atendidos aqui? Vocês têm quantos carros aqui na unidade? Hoje, desse aqui? Carros que fazem manutenção. Aqui no contrato diz que é da secretaria no todo, né? A senhora sabe dizer quantos carros? Eu acho que uns 10 a 15 carros. 10 a 15 carros? É. No total da secretaria? É. São picapes, carro pequeno? É, tudo. Outro contrato que chamou a atenção foi o de fornecimento de combustível. O documento prevê um gasto anual superior a R$2,6 milhões com gasolina e diesel. A empresa contratada foi a VS Lima Limitada, cuja sede fica no município de Bonfim, a quase 200 quilômetros de Mucajaí. Num primeiro plano, obrigatoriamente, pela Constituição Federal, artigo 31, é da Câmara. Quando ela não faz, ela prevarica. Se a Câmara não está funcionando, e tem mais de um posto lá? Tem mais de um posto. Quando abre a licitação, o restante concorre? Tem um ditado antigo que não é meu e eu adoro. Quem ganha, governa e faz, e quem perde, fiscaliza. Cadê o restante? Cadê as pessoas que não têm iniciativa? Porque quando eu fiscalizo um ilícito e esse ilícito sai de cena, ele abre a vaga para quem quer concorrer licitamente. Apesar da existência de outros postos de combustível no próprio município, a prefeitura optou por contratar essa empresa, que abriu uma filial em Mucajaí,
21 dias após a posse do prefeito. O posto pertence ao empresário Victor Espias Lima, filho da vice-prefeita de Bonfim, Lisete Espias. Tanto a vice-prefeita quanto o empresário já foram alvos de uma operação da Polícia Federal em 2025. À época, a investigação apurava contratações emergenciais realizadas entre 2020 e 2021, quando Lisete ocupava o cargo de secretária de Saúde. Durante a operação, agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão na residência do empresário. Outra contratação recente envolve a empresa ProMarketing, aberta em 2025. Em dezembro do mesmo ano, o prefeito assinou um contrato com a empresa para a prestação de serviços de assessoria de imprensa e consultoria de marketing pelo período de 12 meses. A empresa pertence ao empresário Cassiano Moraes de Santos, que havia sido nomeado em março de 2025 como secretário adjunto da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Ele foi exonerado no dia 3 de dezembro, 21 dias antes da assinatura do contrato com a Prefeitura. No endereço informado como sede da empresa, a reportagem não localizou o imóvel com a numeração indicada. Ser contratado como pessoa jurídica, não existir fisicamente no lugar, significa também que eu não estou prestando serviço, que eu não existo. Eu não tenho sede, eu não tenho prédio, eu não tenho sala, eu não tenho nem uma vassoura. Isto é enriquecimento ilícito e isto é ato de improbidade administrativa também, a ser apurado em sede de inquérito, também com as devidas prerrogativas de defesa e de devido processo legal, mas o cheiro é muito ruim. E o que nos chama a atenção é o que estão fazendo os órgãos de fiscalização e controle, uma vez que a imprensa tira esse tapete e mostra o que tem embaixo. O fato público e notório, a meu ver, ele já não enseja mais representação. Uma vez que todo mundo sabe o que está acontecendo, porque a imprensa publicizou, deu a publicidade que o órgão público deveria dar, o que for anormal tem que ser chamado à ordem pelos órgãos de fiscalização e ser apurado. Cassiano foi preso em flagrante em 2024 por prática de boca de urna durante o período eleitoral. À época, denúncias apontavam que ele estaria atuando em favor do então candidato à prefeitura de Mucajaí. Diante dos questionamentos, a equipe foi até a sede da prefeitura de Mucajaí para ouvir o prefeito sobre os contratos e sobre o processo eleitoral que ainda aguarda desfecho definitivo. O assessor jurídico informou que o prefeito não concederia entrevista naquele momento e que enviaria uma nota de esclarecimento. A prefeitura, o prefeito pessoa física dele, ou o prefeito representando o município vai responder de acordo com o que ele for perguntado. Então, eu quero que você passe de forma clara. Antecipe as perguntas? Não, eu quero saber qual o objeto que você vai perguntar. Até porque para a gente formular e apresentar, se for necessário. Eu acabei de falar. Não, você está apresentando 3 pontos, mas assim, você está formulando, colocando itens que vai ser objeto de uma reportagem que eu nem sei o que está querendo. Eu acabei de explicar para o senhor o que é a reportagem. Então, agora o senhor está querendo antecipar meu trabalho. Não, você vai passar por escrito? Se o senhor fizer por escrito, eu faço para você. Uma coisa para esconder? Não tem. Então, até porque. Então não tem por que você estar preocupado desse jeito. Eu não estou preocupado, eu quero que você passe para mim. Eu acabei de apontar. Não, eu quero que você passe por escrito para analisar. Em um município pequeno do norte do país, contratos públicos, escolhas administrativas e a transparência dos gastos ganham um peso ainda maior porque cada decisão impacta diretamente a vida praticamente de toda a população. O que acontece em Mucajaí não é um caso isolado. Situações semelhantes se repetem em diversas cidades brasileiras, onde portais de transparências incompletos, contratos pouco detalhados e relações entre o poder público e empresas privadas levantam dúvidas que precisam ser esclarecidas. É um retrato que dialoga com a realidade de centenas de municípios espalhados pelo país. Na próxima reportagem, nossa equipe aprofunda a investigação sobre contratos de engenharia, recuperação de vicinais. Bora parabenizar o trabalho do prefeito aqui na vicinal da chácara. Aqui tinha uma pissarrazinha que dava pro cara subir na chuva de boa. Agora, se o cara quiser passar aqui, ou passa de pé, ou um pouquinho de pissarra que tinha aqui, a imundícia que o cara fez aqui. Um prefeito desse aqui dá gosto, mano. Olha só. E aí, gente?
Trabalho 100%. E denúncias envolvendo a evolução patrimonial do prefeito de Mucajaí. Informações que ampliam ainda mais os questionamentos e mostram por que esse caso ultrapassa as fronteiras de uma pequena cidade de Roraima. O que nós estamos vendo está uma pelada, né? Tá um jogo não tem regra, né? Não tem VAR, não tem juiz, não tem nada. Então é esse tipo de coisa que a gente não pode banalizar, como a gente ouve muito. Não, mas é assim mesmo. Me lembro de um município perto daqui, que uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer, da ponte, não sei de onde, para cá, é outra realidade. 15 dias depois o prefeito foi cassado. Afastado por 15 dias. Então, funciona se as pessoas apertarem os parafusos corretos. Se elas apenas ficarem no Facebook, no Instagram e sei lá onde, achando ruim, comentando e não agirem, então pegue a sua energia, você que é cidadão, você que sabe que é o seu dinheiro que está ali, vá para o site do Ministério Público, depois eu sugiro botar um link, faça uma denúncia anônima, se indigne, porque vai faltar merenda para o seu filho, vai faltar medicamento na UBS, vai faltar lâmpada na iluminação pública, porque o orçamento é um só. Quando ele desvia para um outro canto, ele não cumpre a sua finalidade. E denuncie quem deveria fiscalizar. Preste atenção, vem aí uma eleição. Pare de eleger essa turma da base aliada. Não existe base aliada, existe Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. O que mais chama a atenção dessa história é que o contrato da saúde não parece isolado. Ele faz parte de um conjunto de situações que, quando observadas em sequência, levantam dúvidas legítimas sobre critérios, escolhas e fiscalização dos recursos públicos em Mucajaí, no interior de Roraima. Presta atenção, estamos falando de mais de 2 milhões de reais para a manutenção de 15 veículos, um valor que por si só já chama atenção, mas que ganha outra dimensão quando a equipe vai ao endereço da empresa em Boa Vista, aí cruza os dados públicos e identifica que a sócia administradora, Maria de Jesus dos Santos, presta atenção, ela constava como beneficiária de programas sociais até pouco tempo. Ou seja, uma pessoa de baixa renda. E aí, essa pessoa aparece vinculada a uma empresa com capital social declarado de R$800 mil. A reportagem também mostrou o contrato de combustíveis. Empresa sediada em Bonfim e que abriu filial em Mucajaí poucos dias após a posse do prefeito. Mesmo havendo postos na própria cidade, a escolha foi uma empresa de fora. Outro ponto envolve a contratação da empresa Promarketing, pertencente a Cassiano Moraes dos Santos, que havia sido secretário adjunto da própria prefeitura e foi exonerado menos de um mês antes de firmar um contrato para prestar serviço no município. E no endereço informado como sede da empresa, a equipe não encontrou o imóvel indicado. A nossa equipe tentou ouvir o prefeito Francisco Rufino de Souza, não fomos atendidos. A assessoria informou que enviaria uma nota. Reforçamos, não estamos fazendo acusações, estamos reunindo documentos, dados públicos e fatos que, colocados lado a lado, pedem explicações. Cabe agora aos órgãos de controle analisarem se há ou não irregularidades. O papel do jornalismo é iluminar o que precisa ser esclarecido. E os advogados da empresa VS Lima Limitada, os advogados enviaram uma nota de esclarecimento. Essa nota diz o seguinte, vou ler na íntegra. A instalação da unidade no município de Mucajaí decorreu de planejamento empresarial previamente estruturado. Trata-se de decisão vinculada a critérios de mercado e expansão da atividade empresarial. A contratação para fornecimento de combustíveis ao município ocorreu por meio de procedimento licitatório. A empresa participou do certame, tendo sido regularmente habilitada e contratada dentro dos parâmetros legais com plena publicidade dos atos. A unidade possui licenças exigidas e autorização da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Cada abastecimento depende de requisição formal emitida pela administração pública e assinada por servidor autorizado.
As operações são acompanhadas e fiscalizadas pela própria administração pública quanto a eventuais menções a investigações envolvendo pessoas físicas. A empresa esclarece que tais fatos não guardam qualquer relação com suas atividades empresariais ou com o contrato de fornecimento em questão, inexistindo qualquer elemento que comprometa a regularidade de sua atuação. A empresa permanece à disposição para prestar esclarecimentos adicionais aos órgãos competentes. Fecha a nota. Nós solicitamos nota também de esclarecimento da Prefeitura de Mucajaí sobre as denúncias apresentadas na reportagem do Norte Investigação. Mas até o fechamento desta edição, não recebemos resposta oficial. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais, cuida com telemedicina na palma da mão, clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana, ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. Segurança real em todas as fases da vida. O QR Code sempre na tela para você acessar. Bem mais é lançamento da Sul América. Entre em contato, tem preço promocional, R$ 44,00 só para esse lançamento. Bem mais! Obrigado por sua audiência no Norte Investigação. E participe pelo WhatsApp 92 o prefixo 99297-2401. Na próxima semana voltamos com mais uma investigação exclusiva. Assista os programas na íntegra no YouTube e acompanhe as redes sociais do Grupo Norte Comunicação. Até a próxima!